vamos orar, vamos abençoando quem está chegando, Glória quem já a Deus. está. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Sim, Espírito Santo de Deus, clamamos que tenha liberdade sobre nós, abre o nosso entendimento, nosso coração, Senhor. Verdade. Que as nossas finanças possam te honrar e te glorificar, Senhor. Por isso eu te clamo, papai. Dai-nos, Senhor, estratégias do céu, Senhor. Amém, Senhor. Abre portas, Senhor, de oportunidade, Senhor. Que possamos, Pai, acessar tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor. Sim, Tenha liberdade, seja soberano sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Então o pessoal vai entrando aí. A Cícera já está por aí também. Cícera é de Bragança, não é isso? Isso, coloca aí de onde você é, amados. Cícera é de Bragança, a Camila é de Porto Alegre. O pessoal vai dizendo de onde vocês são. O Pedro está lá em Santos, Guarujá, lá na Baixada, né? Vamos dizendo aí de onde vocês são, que a gente vai identificando. O pessoal está entrando mais tarde hoje, mas daqui a pouquinho o pessoal está por aí, se Deus quiser. Não sei se deu algum contratempo lá na plataforma, depois vocês me... o Vitor já está por aí, tudo para a glória de Deus, Deus abençoe, Bragança Paulista, seria muito bem-vindo, Vitor. Vitor fez aniversário ontem. O eu aí, é o Alexandre. O Alexandre sempre entra com eu, né, Alexandre? Eu no começo não sabia quem era esse eu, agora já a Ana falou, é o Alexandre. Legal. Alexandre, seja muito bem-vindo também, muito boa noite para você, tá bom? E aí, sejam muito bem-vindos. Gente, hoje, aula 5, já passamos por várias aulas, você que está aqui, e com esse objetivo, Pedro de Bragança, com esse objetivo, essa apostila está lá para você baixar, está lá na plataforma para você baixar, tá certo? Eu estou com a minha aqui, impressa aqui. E aí a gente tem um objetivo nesse curso que cada pessoa que está passando por aqui possa fazer o papel de um agente, né? É isso que a gente costuma dizer, um agente. O agente que é um acrônimo, né? Agente que significa o A de abundar com propósito, e a base está lá em 2 Coríntios 9:8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. O G de governar com sabedoria, e aí a referência está lá em Provérbios 24:3, que diz, pela sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Governar com sabedoria. O E de edificar com propósito, e está lá em 1 Coríntios 3:10, que diz, cada um veja como edifica. O N de nutrir relacionamentos e valor, e a referência está em 1 Coríntios 8:1, onde diz, o amor edifica, né? Nutrir relacionamentos com amor. T, transformar ambientes, Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo, então que onde nós chegarmos, nós possamos ser a luz do mundo. Arlene de Maceió, glória a Deus, cheguei hoje em São Paulo, não estou muito bem de saúde, mas vou tentar ficar na aula. Arlene, vamos orar por você, viu? Vamos orar, coloca aí, Ana, para a gente orar por ela, tá? Você está em São Paulo por algum compromisso que você está... Ou você está aqui de vez? Me fala aqui, Arlene. Eliezer está em todas as lives. Nós fazemos live todo dia, 6 e 17 da manhã, no Instagram e no YouTube, a live gratuita sobre finanças e negócios. Eliezer está sempre com a gente já há muito tempo, participa de tudo aí que a gente faz. Obrigado pela moral, viu, Eliezer? Então, e o aqui no agente de empreender com fé e excelência, isso está lá em Colossenses 3:23, que diz, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e assim é. Eliezer, boa noite. Eliezer é lá do Distrito Federal, né? Taguatinga, é isso? Acho que é Taguatinga, né, Eliezer? Muito bem. Fica uns dias, aniversário da netinha. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. A gente já teve uma aula aqui, enxergando a verdade, onde estou e como cheguei aqui, onde a gente fez uma avaliação. Essa aula está gravada, você tem acesso para a gente descobrir a situação atual. A segunda aula, uma aula sobre orçamento, criando orçamento com propósito e fé, né? E aí
foi uma aula de orçamento, como a gente fazer a gestão de cada real na nossa vida. Aula 3, nós falamos sobre dívidas, cortando o mal pela raiz, né? Então, a forma de resolver as dívidas, de pagar as dívidas. Aula 4, falamos sobre crenças limitantes e emoções que sabotam suas finanças. Esse negócio de crenças está tão fresco, né? Porque hoje a gente gravou um outro curso, um curso novo, que vai sair em breve aí, antes do final do ano. E hoje nós falamos muito de crença, né, amor? Muito, muito. Fica ligado, porque tem material novo saindo aí. Provavelmente final de novembro, começo de dezembro, tem material novo saindo aí. Provavelmente tem livro novo, tem muita coisa nova saindo. Bom, a aula de hoje, aula 5, nós vamos falar sobre unidade no casamento, um só corpo, um só objetivo. É sobre isso que nós vamos falar hoje, não é isso, amor? Unidade no casamento, um só corpo, um só objetivo. Aqui, ó, para você ir acompanhando aí essa aula. Bom, estou falando aqui um pouquinho, porque tem uma galera aí também para entrar. Eu até me lembro de algumas pessoas que falaram, ó, preciso muito, eu tenho uma questão de desalinhamento com o cônjuge e tal, e eu estava na expectativa aqui dessas pessoas irem entrando. Não sei, Pedro, se a gente está com algum problema na plataforma, alguma coisa que a galera não entrou, mas eu vou tocando o barco aqui, até porque essa aula fica gravada. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem por aí? Me diz aí, gente. Me diz como é que vocês estão aí. Então, vamos lá. Aula de hoje, unidade no casamento, um só corpo, um só objetivo. Não é isso, amor? É importante, né? É importante para o casal, né? O casal se torna uma só carne, né? Mas a gente vai falar sobre isso, então vamos seguir aí, amor. Então, vamos lá. Aula 5, unidade no casamento, um só corpo, um só objetivo. Fortalecendo o relacionamento por meio da concordância financeira. E aqui, um grande desafio, porque muitos casais, existem casais que nem estão com problema financeiro de falta de dinheiro, falta de recurso, ok? O melhor antídoto contra o divórcio e a desavença, é isso mesmo, Eliezer. E aí, assim, finanças, esse assunto, dinheiro, é um dos que mais causa problema no relacionamento do casal. Inclusive, é uma das 3 principais causas de divórcio no Brasil e uma das principais causas, inclusive, de suicídio. É um assunto muito sério, amor. Tá difícil você aparecer aqui, eu acho que é melhor você vir para cá. Isso aí. E aí, um dos principais causas de divórcio e uma das principais causas de suicídio, é importante que a gente aprenda a lidar com esse recurso que o próprio Jesus chamou de Senhor na Bíblia, né? Dado ao estrago que ele pode causar. Eu estou sem um livro aqui, depois se alguém puder pegar um livro para mim, eu queria fazer referência ao livro também, o livro que a gente escreveu, Faça as Pazes com Seu Dinheiro. Se você ainda não tem esse livro, você pode ir na minha bio do Instagram lá, que é fácil de você conseguir e de você receber em casa, ok? Bom, qual o objetivo da aula de hoje? Mostrar a importância da unidade financeira no casamento, com base bíblica e prática. Porque tudo que nós apresentamos, todo o conteúdo tem que ter embasamento bíblico. Do contrário, para nós, não tem valor. Então, para ser bom, tem que ter embasamento bíblico. Esse é o nosso livro, ok? Faça as pazes com o seu dinheiro. Amor, o que você costuma falar mesmo? Faça as pazes com o seu dinheiro, hein? Fala aí. Costumo falar que o problema não está no dinheiro, né, amor? É isso que uma das coisas que a gente gosta muito de lembrar. O problema não está no dinheiro, está na forma como a gente trata o dinheiro, né? A gente dá até um exemplo de que a vaca e a cobra, elas bebem água, sendo que na vaca vira leite e na cobra vira veneno. Então, o problema não está no dinheiro, o problema está na finalidade, no propósito, como a gente governa esse dinheiro, ou se esse dinheiro está nos governando, né? É isso mesmo. Então, por isso a gente diz, faça as pazes com o seu dinheiro, porque o problema não está no dinheiro, assim como não está na água, ok? Mas nós precisamos aprender a governar esse dinheiro. Um objetivo de hoje é ensinar que prosperar como casal exige visão comum, ok? Visão comum. É muito complicado, eu costumo dizer o seguinte, é como se esse casal tivesse entrado num caiaque e tivesse remando. Quando eles não têm um objetivo comum, uma visão comum, isso está na Bíblia, isso está na palavra, é como se cada um tivesse remando para um lado.
E então é muito importante que nós trabalhemos pelo mesmo objetivo. Nós entramos no mesmo barco, nós estamos no mesmo caiaque, então nós precisamos remar em direção ao mesmo objetivo, certo, amor? Outra coisa que é muito importante, olha ela aí, chegou a Gabi, muito bem, Gabi, provavelmente o Paulo está junto aí, né? A gente vai vendo aí muitos casais aí, né? Oi? O Paulo já estava falando antes. Paulo já estava? Uhum. Eu não vi o Paulo aqui, não. Estou ouvindo. Paulo? Então é Pedro, desculpa, a pessoa se agarrada. Então, Gabi está aí com o Paulo aí, muito bem. Então, falamos de visão comum. E uma outra coisa importante é a transparência, né, amor? O que você pode falar sobre a transparência? Gente, a gente precisa ser claro, né? Quando a gente começa a esconder as coisas, isso é coisa do inimigo, né? A transparência, ela fala sobre isso, sobre a gente deixar claro, conversar sobre determinados assuntos, principalmente sobre finanças, né? Não tem essa coisa de esconder, de botar debaixo do pano, não, né? A gente precisa ser transparente. E quando nós não somos transparentes, aí é uma categoria de mentira também, né, amor? É isso mesmo. A falta de transparência, né? A Gabi, que tá aí, ó, como é que é? Arumi, a Gabriela também, ela e o Paulo, era o marido, estão com a gente sempre, em todas as lives, 6 e 17 da manhã, estão aqui no curso também. Andresa, me diz de onde você é, Andresa Petroni, lembro que trocamos mensagem, inclusive hoje, né? Estamos falando sobre unidade no casamento, um só corpo, um só objetivo. Então, nós já falamos, ó, um casal, para ser próspero juntos, ele precisa desenvolver uma visão comum, o mesmo objetivo, a mesma visão. Eu gosto de criar uma imagem assim. Imagina, entraram os dois cônjuges, marido e mulher, num caiaque. É complicado, um está remando para o outro lado e o outro está remando para o outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma pessoa entra num caiaque e está remando, ela tá alcançando uma velocidade. Quando uma segunda pessoa senta remando na mesma direção, aumenta a velocidade em 20%. Se uma terceira pessoa entrar nesse caiaque remando na mesma direção, aumenta mais 12% a velocidade. Agora, se uma pessoa sentar virado de costas, remando para o outro lado, reduz a velocidade dos três em quase 50%. Então, presta atenção. É muito complicado quando marido e mulher, um está roubando força do outro. É por isso que cansa. Você fala, cara, eu não aguento, eu estou cansado, porque está um remando para um lado para alcançar um objetivo e outro remando para o outro. Eu acho que essa imagem, ela ajuda a gente a entender. Por isso que marido e mulher precisam sentar virados para o mesmo lado, remar na mesma sintonia para chegar no mesmo objetivo. Então, para serem prósperos, eu não estou dizendo rico, mas eu estou dizendo prósperos, marido e mulher precisam ter uma visão comum e precisam ser transparentes. É muito complicado quando começa segredo, às vezes mentira, e como a Ana falou, às vezes não é nem mentira, é omissão. Então, assim, não é que eu menti, eu só não contei. Mas o que a gente costuma dizer é o seguinte, o mundo, ele é assim, ou é verdade ou é mentira, não tem meio termo. Então, se você não contou e deveria ter contado, é uma omissão. Você vai encaixar a omissão aonde? Na verdade ou na mentira? Nós encaixamos na mentira. Omissão é uma categoria de mentira. Então, preste atenção, marido e mulher precisam ser transparentes, não pode ter segredo, não tem motivo para um não ter a senha do banco do outro, não tem motivo para você cuidar das suas finanças de um jeito e o outro de outro, não. A partir de agora, marido e mulher precisam ter transparência. E além de transparência, precisam ter acordos claros, né? A gente precisa combinar as coisas, a gente precisa falar sobre as nossas metas, nós precisamos fazer acordos que estejam claros, não achar que ele acha que está acordado, não. Conversem sobre isso. Acordos claros fazem parte de um casal que vive a unidade, né? Casal que vive a unidade, ele faz os combinados, né? É isso aí. Então, acordos claros. Então, vamos dizer o seguinte, você criou lá um orçamento, né? A gente já teve essa aula do orçamento, ela está gravada, está à sua disposição, e existem aulas complementares para você poder seguir. Você criou lá um orçamento e você fez um acordo. O cafezinho, né, a água mineral, não precisa ligar um para o outro, ok? Apesar que a gente lançou aqui também o Henry Class, o app. Então, você pode ter um grupo no WhatsApp, você vai botando
porque muitas vezes um vazamento não é uma coisa grande, é pequenininha, você vai gastando, não está nem percebendo que está gastando. Então, é importante que se tenha gestão, ou é uma planilha, ou é um planner, ou é o app, por exemplo, o Henricles app, que é muito legal, a gente sabe que tem usuários aqui do Henricles app. Acordos claros. Então, assim, cara, a água, o café, nós não precisamos combinar, a gente só vai botar lá, a gente, por exemplo, um acordo, nós vamos tirar foto da notinha, ou vamos gravar um áudio e vou botar no nosso grupo de WhatsApp para alimentar o aplicativo com IA, é muito legal. Ok, tem que cumprir. O acordo é claro, tem que cumprir. Para a gente comprar alguma coisa que está no orçamento, que está fora do orçamento, a gente precisa conversar. Então, está lá no orçamento, comprar um agasalho, entrou inverno. Aí você fala, cara, mas eu queria comprar uma sandália. Se o seu orçamento ele está muito certinho ali, não tem muita sobra, o combinado, por exemplo, pode ser o quê? Antes de comprar algo que não está orçado, vamos conversar. Então, é assim, cara, nós temos uma renda, nós precisamos gastar menos do que entra. E decidimos gastar com algo que não estava previsto, tá bom, o que nós vamos tirar para poder fazer? Porque a gente não multiplica, o dinheiro que tem é esse aí. Então, acordos claros, façam acordos e cumpram acordos. Descumprir acordo alimenta a desconfiança. E onde não há confiança, não há relação saudável. Sem contar que quando você não cumpre acordo, você está quebrando o princípio também no mundo espiritual, né? Então, verdade. A gente traz maldição para a nossa casa. Agora, o bom dos acordos, como a gente falou, né, da visão comum, da transparência, é porque a gente se protege de tomar decisões erradas. Verdade. Decisões movidas na emoção. Vai adquirir alguma coisa, vai comprar algo, vamos conversar eu e meu marido. Então, você para pensar, para refletir, não toma uma decisão impulsiva, né? É isso mesmo. Eu me lembro o Vitor está fazendo esse curso com a gente, já fez, está fazendo... Paulo Botelho, combinado não sai caro. Combinado não sai caro, é isso aí, Paulo. Então, assim, o Vitor tinha dito sobre isso, um dos grandes aprendizados, né? Tomava muita decisão por impulso e descobriu que muitas das decisões que não são urgentes dá para esperar 24 horas. Então, esse é um combinado, ok, temos que cumprir, é um acordo, é um combinado. A Ana falou, gente, nesse livro a gente trata finanças em 3 dimensões, dimensão natural, emocional e espiritual. Toda vez que você faz um acordo, que você dá a sua palavra e não cumpre, você abre brecha no mundo espiritual, ok? Presta atenção. Deus. É como se fosse um sinal. Deus criou uma lei assim. Se você só pode passar se o sinal estiver verde. Se o sinal estiver vermelho, você não pode passar. Satanás não cria lei, mas ele é fiscal da lei de Deus, vamos dizer assim. Você passou no sinal vermelho, ele vai te multar, porque ele está doido para te pegar. Mas ele não tem autorização para te multar no sinal verde. Agora, Deus escreveu assim, sinal verde você passa, sinal vermelho você para. É você que passa no sinal vermelho. Por isso, Satanás, dá legalidade para Satanás te dar uma multa. Você está entendendo isso? E aí eu estou querendo ser lúdico aqui. Então, quando você assume um compromisso e não cumpre, seja ele qual for, preste atenção. No mundo espiritual, não tem... se você falar para sua filha, quando o papai chegar hoje do trabalho, o papai vai brincar com você, entenda isso, você assumiu um compromisso. O inimigo está só assim, ao derredor, esperando tu não cumprir. Porque se tu não cumprir, tu deu legalidade para ele te tocar nas suas finanças, tocar nas bênçãos que estavam reservadas para você. Então, muito cuidado, crente, quando você assume o compromisso, seja ele qual for. Amor, hoje eu vou lavar a louça, então lava, filho. Lava. O jantar hoje é comigo, então faz. Quando acabar aqui, eu vou levar o lixo lá. Então, eu vou molhar as plantas. Qualquer compromisso assumido, nós precisamos cumprir, entendeu? É importante que nós possamos entender isso. E acordos claros. Mas, gente, se vocês tiverem dúvida, quiser comentar, faz como Eliezer, aqui, Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Muito boa, Eliezer. Então, vamos lá. E outra dica que a gente quer trazer para vocês é sobre decisões tomadas em amor e sabedoria, gente. Olha, quando a gente começa a falar de finanças, a gente trabalha não só
a questão financeira, como a gente trabalha também a sua comunicação com o seu cônjuge, né? Com quem você for tratar as questões financeiras. Você abre um canal de comunicação para fluir, para que seja uma boa comunicação. E decisões tomadas em amor e sabedoria requer consultar o Senhor também. Então, quando a gente conversa, a gente vai orar, a gente vai pedir a orientação do Senhor, e aí a gente vai tomar as melhores decisões financeiras. E aí são decisões em amor e sabedoria, né, amor? É isso. Então, muito importante que a gente possa entender isso e que no trato com o nosso cônjuge. Você que ainda não me disse aqui de onde você é, escreve aqui no YouTube de onde você é, e se puder, caneta na mão, vá anotando tudo também, tá bom? Quanto mais você reage, melhor o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Tem um versículo chave nessa aula de hoje, onde a gente diz lá, está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: e serão ambos uma só carne. Presta atenção, se serão uma só carne, como podem ter objetivos diferentes? Não precisa ter conta conjunta. Eu e a Ana não temos conta conjunta. Mas a gestão das nossas contas, sejam elas quantas forem, é feito junto. Não tem coisa de eu ter uma conta que a Ana não tenha 100 ou vice-versa. Nós acessamos. E, por exemplo, aqui em casa, quem faz a gestão no dia a dia é a Ana. Então, a gente conversa antes de grandes decisões, né? Decisões que vão nos impactar. E no dia a dia, quem faz a gestão é a Ana. Um único objetivo. Se é uma só carne, um único objetivo. Me espanta alguns casais que entendem isso aqui, que é uma só carne, mas na hora do dinheiro ele fala: esse dinheiro meu, esse dinheiro é seu. Eu pago essa conta, você paga essa conta. Quando tem eu e você, já não é mais uma só carne. Então não pode ter eu e ela, eu e ele, é nós. Né? O pronome eu, ele é abandonado a partir do momento que eu A gente precisa entender que, assim, a unidade é como se fosse aquele exemplo da batata, né, amor? As batatas no mesmo saco, elas estão juntas, né, amor? Isso. Estão em união. Em união, juntas, no mesmo saco de batata. Mas quando essa batata a gente usa para fazer purê, a gente não sabe onde começa uma e termina a outra, porque aí sim ela vira uma unidade. É uma única só, né? Uma só carne. Você consegue entender isso? Você não consegue mais separar onde é a batata A, a batata B. Então, não é que assim, eu ainda tenho a minha identidade, tá? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que ela gosta, né? Agora há pouco, eu e o Pedro, a gente estava falando aqui, nós vamos no jogo do nosso time lá, por exemplo. A Ana não gosta muito disso. Então, a gente preserva uma identidade, mas os objetivos precisam ser comuns. Só precisamos entender isso. O objetivo precisa ser comum. Não pode eu puxar para um lado, ela puxar para o outro. Fica mais pesado do que quando a gente andava sozinho. Se você está entendendo, coloca aqui para mim uma mensagem que deixe claro que você está entendendo. Seja o vosso falar sim, sim, não. O que passar disso é de procedência maligna. Boa, Eliezer. Então, assim, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Ok? Não tem conversinha, é disso que nós estamos falando, ok? O objetivo é o mesmo. A forma como o casal lida com o dinheiro revela a saúde da sua união, ok? A forma como o casal lida com o dinheiro, a forma como o casal se comunica, ok? Tem casais que eu e a Ana, a gente fica constrangido. Por quê? Porque fica numa piadinha, um se desfazendo do outro, um diminuindo o outro, um usando o outro de escada para todo mundo achar graça, e é constrangedor isso. Então, nós precisamos entender que a forma como a gente... se o meu dinheiro é meu dinheiro, o dela é dela, ou seja, eu não tenho vínculo, eu não tenho preocupação, eu não assumi meu sacerdócio com ela. Como pode isso? O meu é meu, o dela é dela? Eu não consigo entender isso, sinceramente. E isso se revela tudo, no sexo, na comunicação, no dinheiro, revela a sua união. Assunto de hoje, finanças. Então, a forma como o casal lida com o dinheiro, ele acusa, ele aponta para a saúde dessa união. Certo, amor? A gente percebe, né, falta de diálogo nos casamentos sobre esse assunto, né? Decisões assim que são individuais, né? Segredos, alguns conflitos. Tem casal, gente, a gente já atendeu casal de pastores, né, amor? Que o marido sofrendo nas questões financeiras e a mulher tranquila, porque o dinheiro deles era separado e não se misturava. Gente, isso é demoníaco, porque a bênção está na unidade. Quando a gente casa, nós tornamos uma só carne. Então, nossas decisões precisam estar contemplando isso, dando testemunho dessa aliança. Passou a ser um só purê, né, amor? Uma só batata, porque virou um purê.
É um purê, né? Um purê, uma nova unidade, algo novo que surgiu ali. E a gente fala disso aqui, ó. Um dos princípios essenciais para a prosperidade é a unidade. É unidade. Então é importante que a gente possa entender isso. Unidade, ok? Se você puder, escreva aí, unidade. Deixa eu ver se você está por aí. Unidade. Então, quando as decisões são individuais, as contas são individuais, quando há segredo, quando há objetivos, quando há conflitos financeiros, isso tudo fragiliza a aliança. Isso tudo fragiliza a aliança. Nessa aula, nós vamos mostrar como uma só carne também significa um só coração financeiro, ok? Obrigado, Gabi. Ó, uma nova substância, unidade. A Andressa escreveu ali unidade, o Pedro escreveu unidade. Isso aí, gente. Não existem dois bolsos no casamento. Existem dois corações unidos em um propósito. E a própria palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, em nome dele, ali ele estará. Quando nós juntos, alinhados, pedirmos, ou seja, é muito complicado, é isso que Satanás quer, que cada um faça um pedido, porque quando os dois fazem o mesmo pedido, isso é muito forte no mundo espiritual. Então, marido e mulher orando, marido e mulher trabalhando, marido e mulher se sacrificando pelo mesmo objetivo. Isso aí, Arlene, unidade, é isso que nós precisamos. Dois bolsos no casamento. Existem dois corações unidos em um propósito. Não existem dois bolsos. É um único bolso e dois corações unidos em um único propósito. É isso que agrada a Deus. Não é isso, amor? Amém. Então, vamos lá. Nós vamos falar de alguns tópicos aqui hoje importantes. E aí, eu quero começar logo aqui pelo princípio da unidade no casamento. Ser uma só carne é uma só visão. Não, mas eu tenho o objetivo de comprar uma casa e ele tem o objetivo de trocar o carro. Precisa conversar, precisam decidir juntos um primeiro objetivo para ser atendido, para ser alcançado. Vão trabalhar juntos, vão remar juntos nessa direção. Depois, esse foi alcançado, agora nós vamos para o próximo. Então, não é mais um, agora são dois, buscando o mesmo objetivo. Não, okay? Isso tem uma força, gente, sobrenatural, né? Porque quando o casal... Primeiro que assim, quando nós casamos, nós fazemos uma aliança, e é uma aliança de sangue, né? É um pacto de sangue. E aí, quando essa aliança, a gente começa a tomar decisões juntos, isso tem um fortalecimento no mundo espiritual. São dois fazendo o mesmo pedido. É como se, né, começasse a se formar um exército. Então, em comum acordo, né? Então, essa questão da unidade do casamento, ela abre bênção, não só sobre a sua casa, mas como as gerações a partir do seu casamento, a partir de vocês. Então, a gente precisa que realmente a unidade ela flua, ela aconteça, para que o céu se abra sobre a nossa casa, né? O que quando a gente fala de unidade? Pois a gente está falando, né, de ter uma só visão, de sonhar os mesmos sonhos. Então, a gente às vezes pega casais que um quer comprar uma casa, outro quer comprar um apartamento, um quer viajar para um lugar, outro quer viajar para outro. Gente, isso não traz bênção, isso não é uma aliança. A aliança é a gente viver os mesmos propósitos, viver o mesmo sonho, né? Trazer tudo para o mesmo barco, né? É isso mesmo. Então, decidir com transparência. Isso exige de nós maturidade, porque às vezes eu tenho uma ideia, eu tenho um objetivo, a Ana tem outro. Isso faz com que nós amadurecemos, ok? Então, eu não sou mais criança. Eu quero a minha vontade, ela quer a dela. Agora, pessoas maduras, com foco na família, meu papel de sacerdote, o dela de auxiliadora, ok? Nós precisamos juntos conversar, precisamos um convencer o outro que para a família aquilo é o mais importante. Estão entendendo? Então, isso faz com que nós cresçamos, que nós amadurecemos. Isso que é importante. Você falou isso, eu lembrei do Douglas falando, né, que assim, quando você Douglas Gonçalves? Douglas Gonçalves, Quando você vai no velório, o que você encontra no velório lá, tá? As flores, significa ali, né, uma homenagem ali pro defunto, né, uma despedida ali para aquela pessoa, porque aquela pessoa foi, pessoas ali como testemunha, tem todo um ritual, né? Quando você vai casar, o que tem quando você vai passando? Também tem flores ali no seu casamento. E o que acontece ali? Ali morre o solteiro. Certo. Morre o menino. E nasce o homem, nasce a mulher, nasce um casal. Então, quando você vai tomar decisões, você não toma mais decisões como quando você era solteiro. Que nem ele deu exemplo de que ele ia para o futebol. Aí
Ele estava se arrumando para o futebol e a esposa dele tá indo para onde? Estava no começo do casamento deles. Então, vocês vão ajustando esses acordos, porque a sua vida não é mais uma vida de solteiro. Agora é uma vida de casal, é uma vida de adulto. A gente precisa tomar decisões juntas. É isso mesmo. Está entendendo isso? Então, o rapaz solteiro, de manhã, no domingo, ele ia para o futebol. Casou, e agora? Não, agora precisa entender o que a mulher quer fazer. Meu programa não é mais aquele. Olha o que eles estão dizendo, que interessante. As flores no cemitério simbolizam a morte. E as flores no casamento é a morte do eu e o nascimento do nós. Exatamente. Então, às vezes, se eu fosse almoçar sozinho, eu ia comer uma macarronada, mas a minha família quer um churrasco. Então, eu deixei de gostar de macarronada? Não. Mas é que para o bem da família, agora eu preciso pensar no nós, eu vou para o churrasco. E tenho que ir amarradão. Então, eu abro mão de trocar meu carro, de botar um acessório, de fazer uma coisa, de comprar uma camisa oficial do meu time, para fazer algo para a família. Isso significa amadurecimento, ok? Isso é amadurecimento. Então, e decidir com transparência, sem empurrar nada para debaixo do tapete. O pessoal está participando aqui, ó. Eliezer tinha botado aqui, ó, o que ligardes na terra será ligado no céu. Palavra de Deus, isso, palavra de Deus. O Vitor botou aqui, o Vitão. Unidade é tão importante que Jesus intercedeu por unidade, ok? E Vitor botou de novo, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E assim deve ser uma família, né? Assim deve ser uma família, um único objetivo. Não é muito complicado. Um está doente, o outro não está. Não. Eu acho legal os casais mais novinhos dizendo, nós estamos grávidos. Antigamente não era, eu não sou de uma geração que era muito. Mas é bem isso, um engravidou, engravida os dois, né? Um adoeceu, adoece os dois. Esse é o jogo. É muito complicado quando você vê um casal onde eles separam essas coisas. E então, se separou, não virou unidade, né? A gente tem que ter cuidado, porque assim, o dinheiro, ele pode ser bênção ou pode ser maldição, mas quem vai definir é o casal, como eles tratam a questão do dinheiro, né? A gente precisa entender que, assim, a gente precisa ter cuidado com os altares na nossa casa. Eu gosto muito desse tema de altares, e as finanças também é um altar, que a gente, o altar, ele define trono, e trono define quem governa. E aí a gente precisa definir quem está governando, se é Deus ou se é mamon na sua casa. Quem está governando, você faz as coisas de acordo com a vontade do Senhor ou de acordo com a vontade do dinheiro, que aí seria mamon governando essa casa. Nós precisamos tomar esse governo nas mãos e entender que o dinheiro ele tem que ser instrumento de construção e não de divisão. O dinheiro ele precisa ser canal de bênção e não de maldição. Então, que a gente possa assumir essa gestão, né, amor? É isso mesmo. O Eliezer bota lá, ó, até a Trindade entrou em concordância, né? Quando a gente vê lá na Bíblia que está assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o casamento é um grande laboratório para nós aprendermos a construir juntos, né? É um grande laboratório. E aqui está a passagem, acho que o Eliezer trouxe ali Amós 3:3, como podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Imagina, marido e mulher como se estivessem andando de mãos dadas. Como pode andar de mãos dadas se um está indo para a direita, outro para a esquerda? Um está um passo mais rápido, o outro mais lento. Não, agora são dois. E tem o tópico 2, né, amor, que fala sobre consequências de faltas de unidade financeira, né? Quais são as consequências? O que gera isso quando não tem unidade financeira, né? Então, assim, o que a gente pode imaginar? Coloca aqui para a gente aqui, o que você acha que é gerado através da falta de unidade financeira? Quais são as consequências? Aqui, ó, brigas é uma das consequências, né? Você começa a brigar, brigas recorrentes, né, amor? Porque são decisões tomadas assim, cada um no seu pedaço, cada um da forma como gostaria. Acaba não conversando sobre isso. E aí acaba gerando conflitos, de brigas, né? Desgaste. Mesmo. A gente tem visto isso, desgaste nos casamentos por conta das finanças, né? É isso mesmo. Eliezer colocou aqui, escala de prioridades coletivas do casal. É isso mesmo. Tem que ter uma escala de prioridade. Tudo na vida tem que ter. Ó, Andresa botou escassez, briga. É isso mesmo. Porque, ó, se há divisão, gera escassez. A Ana disse, né? As finanças, ela tem que ser para construção de algo junto e não para divisão. Se há divisão,
gera essa escassez que a Andresa colocou ali. Então, a Ana já trouxe brigas recorrentes. Sabe outra coisa? Desconfiança. Não, e onde há desconfiança, não há um relacionamento saudável. Em qualquer lugar onde você não diz tudo, onde você não diz a verdade, onde você fica com segredo, onde você não conta tudo, isso alimenta a desconfiança. Então, a consequência da falta de unidade é essa. Eu acho que eu tomo decisões que eu não preciso contar para a Ana e vice-versa. Isso gera o quê? Desconfiança. Se você está com segredo, se você não conta tudo, isso alimenta desconfiança. Não, gente, e assim, a mentira, essa desconfiança, tudo isso vem de Satanás. Isso é obra de Satanás. A divisão é de Satanás. A divisão é de Satanás. E aí, quem a gente define nessa hora que está governando, quando a gente permite que isso aconteça? Não é o Senhor que está governando nessa hora. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, aí, quando não há verdade, às vezes tem dívida, tem compromissos assumidos, a gente está enfrentando, amanhã eu vou estar ministrando para homens, lá no Pastor Josué. Cara, gente, o número de brasileiros endividados por vício em jogos é um absurdo, está explodindo. Então, assim, mas por que o homem joga uma vez... A Caixa vai lançar uma bet, né? Vai. Então, assim, o homem joga uma... É porque as empresas mais valiosas do mundo, empresas que são fundadas há 2, 3 anos aí, já são mais valiosas do que a Apple, do que empresas com uma história extraordinária e transformadora. E eles estão ganhando dinheiro muito fácil e muitos influenciadores entrando nessa de dinheiro fácil. E aí, o que acontece? Por que isso acontece? Porque esse homem, essa mulher não dá satisfação. Ela vai botando dinheiro, vai perdendo e não tem ninguém para cobrar, porque é chato. Mas tu imagina que eu boto dinheiro lá uma vez, 2 vezes, o dinheiro é nosso, eu perco, né? Nem faz sentido um cristão viciado em jogo. Mas deixa eu te falar, o número de cristãos viciados em jogo é um absurdo, é muito grande a quantidade. Mas se eu presto contas, a chance de eu entrar nisso é menor. Porque eu boto uma vez, boto 2 vezes, a pessoa, calma aí, está perdendo nosso dinheiro. Mas isso são coisas que se faz escondido. Isso são coisas que se faz escondido. Então, outra coisa que gera, o Eliezer botou mais alguma coisa, pode ocasionar gastos inadequados, gerando endividamento, como, por exemplo, os jogos, né, Eliezer, que eu estou dizendo aqui agora. A gente atendeu um casal, né, que uma das pessoas estavam... viciadas nesses jogos, e ela perdeu dinheiro, pegou dinheiro com a agiota, perdeu o carro da família, e olha, o filho dela tinha autismo, precisava tomar uns remédios, precisava ter um acompanhamento médico, perdeu o plano de saúde. Por quê? Porque ficou se endividando, viciada, e escondido. Ela trouxe para o marido, né, e o marido foi ajudar, mesmo assim, ela teve muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, ela está curada disso, mas a gente precisa ter transparência, precisa ter essa unidade. Isso vai nos proteger de tomar decisões, caminhos errados, né? Além disso, as consequências, sensação de desigualdade. Assim, às vezes isso mexe na confiança do marido. Quando a esposa ganha mais e não trata o dinheiro como dos dois, diz, não, eu ganho isso, você ganha isso é meu, isso é seu. Não, eu tenho dinheiro para isso, se você não tem, é problema seu. Como que você vai sentir um casal nisso? Não tem como. Então, tem uma sensação de desigualdade. A mesma coisa, o contrário. O marido trabalha, tem uma renda maior, ele diz, não, esse dinheiro é meu, esse é seu. Não, eu posso ir, você não pode. Não, eu vou... Calma aí, como eu. Agora nós casamos, teve a morte do eu, agora é o nós. Mas tem essa sensação de desigualdade, quando cada um quer tratar do seu e não cuida do outro. É um sentimento muito claro de falta de parceria, não tem unidade. Não, isso é meu, esse problema é seu, isso aqui é meu, esse dinheiro é meu, esse negócio é seu, essa dívida é sua. Não, presta atenção, nós casamos. Ô filho, você devia ter pensado nisso antes. Agora é tudo nosso. E vou te falar, isso abre de novo, né, espaço para maldições. Quando vocês não tratam as finanças juntos. No mundo espiritual, isso é muito complexo. E é o que a gente trata aqui nesse livro, ó. Dimensão natural, emocional e espiritual. E isso na dimensão espiritual é muito forte, as brechas que você deixa. E a perca de um propósito e distanciamento emocional.
Porque, cara, por que eu vou abrir meu coração para Ana? Eu vou contar com ela, estando com problema. Ela diz que ela é ela, eu sou eu, as coisas dela é dela, a minha é minha. Aí eu vou precisar de um amigo na rua, uma amiga. Não, não existe. Homem e amiga na rua, não existe. A minha amiga tem que estar aqui, ó. Eu tenho que dizer para ela, amor, tô com esse problema, ó, tô com isso aqui. E ela poder dizer para mim. E a gente junto, e não é mais problema dela e problema meu, é problema nosso agora. É problema nosso. O Eliezer coloca aqui, ó. Consegue se comunicar adequadamente, o projeto de família pode ruir como a Torre de Babel. E é bem isso, né? Quando Deus disse, ó, esse povo aí está indo longe demais, eu vou criar confusão entre eles. Aonde ele criou a confusão? Na comunicação. Na comunicação. Então é importante que a gente entenda isso, né, amor? Quando o dinheiro divide, é porque o coração já estava separado. Presta atenção como isso é forte. O dinheiro não divide, o dinheiro denuncia uma divisão que já existe. Que divisão é essa? O coração. Nunca foi um casal. Então, não é o dinheiro que divide. Na verdade, já estava dividido. O dinheiro só denunciou, ok? Mas, na verdade, esse coração nunca esteve... Às vezes eu digo para alguns casais que a gente aconselha e mentora, irmão, você casou há 10 anos, 15 anos, 20, você casou. Mas o que você vive não é um casamento. Como assim? Eu casei, mas eu não vivo um casamento. Não, porque casamento é parceria. Casamento é unidade. Entendeu? É os dois juntos. Não tem mais problema meu, problema seu. Vocês não vivem isso. Então, vocês se casaram, mas vocês não vivem um casamento. Vocês ainda não entenderam o que é um casamento. E, gente, eu conheço muitos casais assim. Muitos casais. O Paulo colocou aqui, ó, quando Deus criou a terra, a primeira coisa que ele falou é haja luz. Aí ele deixou um sinal para nós, que precisamos trazer luz para as coisas, para ele poder agir. Então, o Senhor, ele só vai agir na luz mesmo, Paulo. E aí, o que está encoberto, o que está escondido, quem tá cuidando aí é Satanás. Então, que a gente possa trazer a luz, conversar sobre os assuntos. E, gente, não tenha dúvida, às vezes você não tem o hábito de conversar sobre isso. E está tudo bem, até hoje você não sabia. Mas o conhecimento nos liberta. Então, a gente precisa colocar em prática, começar a falar sobre esse assunto. Pode ser no começo desconfortável, mas isso vai trazer bênçãos sobre a sua casa e gerações a partir de vocês serão abençoadas. Isso é alinhamento. Quando a gente fala de aliança, ela não dá para você saber onde começa ou termina, porque isso é aliança. Então, as finanças também fazem parte dessa aliança, né? Tá vendo? A aliança, ó, esse é o sinal da aliança. Ela não tem fim, ó, tá vendo? É isso que a Ana está dizendo. É infinito aqui. Então, você não sabe onde começa, onde termina. Esse é o símbolo de uma aliança. O Vitor botou aqui, ó. Cara, eu me lembro disso que o Vitor trouxe para nós, uma das aulas, né? A segunda vez que o Vitor faz o curso, e ele disse, um dos grandes ganhos, quando ele e a esposa começaram a trabalhar finanças juntos, transparência, e olha o que ele escreveu aqui, tenho vivido algo muito bom nesse tempo, que eu e a Lu, que é a esposa dele, estamos tratando as finanças juntos, fortalecer o nosso casamento. E é isso, não tem como não fortalecer. Só que muitos casais, talvez a maioria, eles não entendem que finança é junto. Eles acham, não, isso é separado. Não é nada separado, filho. Não tem mais nada. Se fica doente, fica os dois. Se fica bom, fica os dois. Se entrou numa dívida, é os dois. Não tem mais um e outro. Isso é unidade. É importante a gente entender isso. Tópico 3, amor, diz... Transparências e acordos com base em confiança. Aí tem muito a ver com o que o Vitor está trazendo, né? Quando eles começaram a falar sobre isso, isso traz o quê? Transparência. A gente começa a fazer bons acordos alinhados, e isso vai gerando confiança. E aí a base dessa transparência, desse acordo, é a confiança. Isso cresce, gente, isso não diminui, isso fortalece, isso traz bênção, como eu estou dizendo. A quebra nas questões financeiras, na relação financeira, traz maldição, gente. É quebra de princípio. E o princípio que a gente quebra, ele nos quebra. Tem muita gente que ainda não recebeu bênçãos, e estou falando de bênçãos financeiras, porque ainda está quebrando princípios nessa área. Então, nós precisamos ter clareza. Quais são os princípios de confiança, de transparência, de acordo, de unidade? Se você não vive isso, corre para começar a viver isso. E se vive, vê o que precisa melhorar, porque a gente sempre tem coisas para melhorar, né, amor? É isso aí. Então, olha o que a Ana está dizendo. Transparência e acordos com base de confiança. Cara, eu não consigo entender um casal onde um não tem a senha do outro. Eu não consigo entender. Senha do celular, senha do banco, senha. Por que? Presta atenção.
Qual é o sentido de se colocar senha? Para que eu tenho senha no banco? Pensem comigo, para quê? É porque uma pessoa de mau caráter, má índole, mal intencionada, se ela tiver livre acesso à minha conta, ela pega o meu dinheiro e faz uso dele. E eu vou ficar sem nada. Qual é o sentido de eu ter senha no meu celular? É porque o meu celular é meu, é minha identidade. Aquilo ali me representa. Eu mando mensagem para as pessoas falam, pô, o Rezende me mandou uma mensagem. Então, se alguém pegar meu celular e não tiver senha, ele se passa por mim, ele dá um golpe, ele leva uma vantagem. Então, a senha é para me proteger de pessoas de má índole, mau caráter, que queiram tirar proveito das minhas coisas. Agora, presta atenção. Qual o sentido de marido e mulher, um não ter a senha do celular, do banco, seja do que for? Qual o sentido? Aqui em casa, e é o ambiente que meus filhos estão crescendo, todo mundo tem a senha, todo mundo. O celular está ali em cima da mesa, todo mundo sabe a senha, todo mundo. Porque quem não tem o que esconder, cara, não tem motivo. Eu já tive uma fase de esconder, e aí as pessoas não tinham a minha senha. Mas por quê? Porque eu queria esconder alguma coisa. Então, é importante que nós entendamos isso. E mais, a chance de você fazer alguma coisa errado quando a sua vida é um livro aberto, onde as pessoas têm livre acesso, é quase nenhuma. Não, como é que você vai fazer uma coisa errada? Todo mundo vai saber. Por que as pessoas fazem coisa errada? Porque elas acreditam que ninguém está vendo, vão descobrir. Só esquecem, e nesse meio nós podemos falar, que Deus vê tudo. Você pode esconder de alguém, mas de Deus você não vai esconder. Então, casais que crescem juntos, eles compartilham senha. Não tem esse negócio de minha senha, sua senha, eu tenho senha, não tem senha. Não, senha de tudo. Do banco, de tudo. Compartilham objetivos. Deixa eu falar da senha rapidinho. Sim, vai lá. Então, eu lembrei de uma pessoa que a gente não chegou nem a atender essa pessoa, ela era um cliente de alguém, conhecido nosso, que o marido veio a falecer e assim, eles tinham um patrimônio grande, só que ela não tinha acesso a nada, senha de nada. O marido, acho que era dono de uma faculdade lá em Belo Horizonte, não sei se você lembra dessa história, amor. E aí, o marido morreu de repente, estava tudo bem, morreu de repente. E ela não tinha acesso a nada, não tinha acesso às senhas, não tinha acesso às coisas da empresa deles. E aí, gente, isso gera uma dificuldade para quem ficou, porque o morto já foi, mas a família estava passando necessidade, dificuldade, porque não tinha acesso a essas informações. Então, a gente precisa deixar claras essas informações. A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente não está dormindo com o inimigo. O nosso cônjuge, ele precisa ser parceiro de vida. Ele precisa nos ajudar a crescer. Ele precisa ser o nosso suporte, nosso alicerce. E não amigo, não a pessoa com quem a gente vai esconder as coisas, discutir as coisas, né? É isso mesmo. Então, casais que crescem juntos, casais que prosperam juntos, compartilham senhas, compartilham objetivos. Cara, e aí vai ter que ter muita maturidade para ter um objetivo, porque são duas pessoas. Eu preciso ter o mesmo objetivo agora, o objetivo da família. Compartilham fluxo financeiro. Não importa que tu tenha uma renda, o outro tem outra, não importa. É uma planilha, é um aplicativo, é um objetivo. Todas as contas, todo o dinheiro que entra da família, todo o dinheiro que sai, toda a conta para pagar, a viagem, as férias, a PIB, dois, o que entra é dos dois, o que sai é dos dois, e não importa que um ganha 3 vezes mais do que o outro, não importa. Irmão, se você não queria ter essa situação, não devia ter casado. Casou, agora é dos dois. Não, mas quando eu casei, eu já tinha esse carro, essa casa. Querido, então casasse com a casa, casasse com o carro. Ok? Devia ter ficado casado com a casa. Porque agora que tu casou, a casa é dos dois, o carro é dos dois, também, os filhos. Não, mas eu trouxe de outro casamento. Não, mas agora tem que cuidar como se fosse seu biológico. A sogra agora é mãe. O cunhado agora é irmão, filho. É assim que funciona. Ah, mas não queria, eu não gosto dele, eu só gosto da minha mulher, do meu cunhado, eu não gosto. Então não devia ter casado, filho. Sabe por quê? Isso quebra um princípio, é o princípio da honra. Preste atenção, você precisa tratar sua sogra, seu sogro, como sua mãe, seu pai, porque é dele, é da outra parte aqui do casamento. Então, se você quebra o princípio da honra, você jamais será próspero. Você pode ser rico, mas não vai ser próspero. Né? Então, é muito importante, é um mandamento com promessa. Então, casais que crescem juntos, eles têm funções claras. Aqui em casa, quem cuida do dinheiro no dia a dia é a Ana, porque ela faz isso melhor do que eu, acabou. Ok? No casal, não é porque ela é mulher, no casal com isso. Então, esse cuida disso.
e o outro cuida de outras coisas, e está tudo certo. E não pode ser pesado, não uma sobrecarga, porque os dois juntos ficam mais fortes, não tem problema nenhum. Tem homem que diz, ele alimenta uma crença. No livro a gente trata também de crença, não, porque meu pai cuidava de tudo, então quem cuida de tudo é homem. Filho, pelo amor de Deus, se liberta disso. O casal é um time. Quem é melhor nisso? Não, melhor nisso sou eu, então faz você. Não, melhor nisso é ela, então faz ela. Não tem problema, é com transparência total. Total. Os casais que crescem juntos têm liberdade e responsabilidade mútua. É porque o outro cuida que eu vou me eximir de responsabilidade. A responsabilidade é dos dois. Você delega atividade, mas não delega responsabilidade. Você está entendendo isso? Se delega atividade, mas não se delega responsabilidade. A responsabilidade continua sendo de cada um, ok? Acordo não é prisão, é proteção para a aliança. Acordo não é prisão, é proteção para a aliança. E às vezes você faz um acordo, cara, isso aqui não está funcionando bem. Vamos mudar, cara, vamos mudar. Nós já passamos por fase aqui em casa que eu falei, Ana, deixa que agora eu vou cuidar um pouco aqui das finanças, porque tem uma situação aqui, vamos resolver. E às vezes é isso. Lá em 1 Coríntios 13, 7, diz assim, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, ok? É importante que a gente entenda isso. Tem pessoas que esse tudo exclui as finanças. Ah, não, Rezende, mas nós estamos com um problema financeiro aqui. Isso não. Filho, então quem está governando a sua casa é Mamon, né? Porque está dando um peso maior para essa questão financeira do que para o relacionamento, casamento, para a aliança que foi fechada. E o tópico 4, amor? Comunicação financeira semanal. É importante que hoje você marque uma reunião, né? Para que possa conversar sobre o assunto, né, amor? É isso mesmo. Então, conselho prático e poderoso nós temos. Uma reunião por principalmente se você não tem gestão, uma reunião por semana para descobrir aonde está indo a grana, o que está gastando, o que está entrando, aonde está gastando muito. Se as coisas estiverem andando em ordem, você pode espaçar para quinzenal, depois para mensal, não tem problema. Mas principalmente no começo, se não há gestão, tem que se marcar em cima. Você vai para cima para poder acompanhar isso. E aí, o que você vai fazer? Deixa eu só falar, cuidado para não trazer peso para isso, tá? O que é bom você... a reunião vai ser tal dia. Ore antes de começar a falar sobre o assunto, peça ao Senhor para dar estratégia. E aí vocês vão conversar e, gente, vão trazer clareza. Quando a gente começa a olhar as nossas finanças com uma lupa, a gente enxerga coisas que a gente passa desapercebido durante o mês. Por isso, essa orientação para você que está, né, que não tem essa gestão, ou que está endividado, ou que precisa melhorar os seus resultados, faça essa reunião semanalmente, mas, gente, sem trazer peso. Peça ao Senhor sabedoria, haja com sabedoria, façam cortes, cortes inteligentes, que vão gerar saúde financeira, né, amor? É isso mesmo. Então, revejam o orçamento, quanto que iam gastar para comer fora. Que você ia gastar de Uber, e estacionamento, e combustível. Traga os filhos para viver isso, né? Se os filhos já forem maduros, né, já tiver ali um entendimento, não criancinha, mas já tiver algum entendimento, é importante, isso vai ser importante para quando eles tiverem um núcleo familiar deles. Então, revejam o orçamento, conversem sobre metas, tracem metas, meta para entrada de dinheiro, meta para saída, onde pode sair, nós podemos gastar no máximo 1.000, 1.500, 2.000 com saída nesse mês, acabou. Mas na segunda semana nós já estouramos, então acabou, o resto do mês não sai mais, filho. E isso é maturidade. Isso é limite, quando Deus, né, criou o mundo lá, e com aquele casal, Adão e Eva no paraíso, ele disse, vocês podem comer de tudo, só não podem comer daquela árvore, daquele fruto ali. Então, por que nós estamos aqui hoje? Porque o casal extrapolou, ele passou do limite, ele fez algo que não podia. Todos nós temos um limite. Qual é o limite? É a nossa renda. Toda vez que você gasta mais do que entrou, você extrapolou o limite, você comeu o fruto proibido. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder a paz, filho. Você pode morrer, o que aconteceu com Adão e Eva, é isso. Então, nós comemos do fruto proibido toda vez que nós estouramos o orçamento. E grande chance de você gastar mais do que ganha, porque agora você não tem uma limitação, você não tem um limite, não tem um limitador. Então, conversem sobre metas, agradeçam e orem juntos. Lembrem disso, é poderoso essa questão de agradecer. Comecem agradecendo, agradeçam a Deus, agradeçam ao Senhor. Mas eu estou com uma dívida. Agradece, filho.
até pelo fato de você poder ter tido dívida. Porque provavelmente só faz dívida quem tem crédito. Então, em algum momento você teve crédito, alguém confiou em você e por isso você se endividou. Pô, mas eu não devia ter me endividado. Concordo, mas agradeça pelo crédito, ok? Que bom, eu pude me endividar, eu tinha que lidar com isso, eu tenho que saber ter crédito sem me endividar, mas parte você já tem, você já tinha crédito. Então, agradeçam e orem juntos, sempre. Essa prática alinha expectativa e fortalece a intimidade, porque você vai ficar nu, filho. Lembra quando Adão e Eva estavam no paraíso? Eles andavam nu, não tinham segredo, era transparência total, não tinha nada escondido, nada no bolso, nada do agasalho, nada debaixo do tapete, não tinha tapete, ok? Andavam nu. Marido e mulher precisam andar nu. Nu em que sentido? Não tem segredo, não tem nada escondido, está tudo à mostra. Um conhece o outro perfeito. Não andar. Casais que oram e planejam juntos, prosperam juntos. Uma das coisas que eu e a Ana nos chama a atenção lá no SOS, quando a gente aconselha, é que 100% até hoje dos casais que estão enfrentando uma situação difícil, uma crise no casamento, e que pensam ou já pensaram em se divorciar, não oram juntos. 100%. Todos. Nunca até hoje um casal chegou para nós pensando em se divorciar numa crise e nós perguntamos assim, vocês oram juntos? Vocês fazem devocional todo dia? Vocês oram? Oração, palavra? Não. Aí a gente vai ver que está em crise. Então, presta atenção, se vocês não oram juntos, inclusive pelas suas finanças, vocês estão dando um passo em direção ao problema. Casal precisa orar juntos, não precisa? Então, a gente precisa entender que, assim, às vezes a gente até escuta o casal falando, não, mas eu oro separado, eu oro sozinho, ou eu oro e ela não ora, ou ela ora e ele não ora. A gente não está falando disso. A gente está falando que quando tem uma aliança, há um poder sobre isso, é um pacto de sangue. Então, quando... E Deus, ele honra alianças. Então, quando a gente junto, como é com o nosso cônjuge, a gente ora por uma causa, isso é uma força muito maior. Há um posicionamento não só no mundo natural, como no mundo espiritual. Esse casal está unido por um pedido, e o Senhor, ele atende, ele escuta esse clamor. Gente, nós precisamos usar as ferramentas que nós temos. Jesus, sendo o próprio Deus, ele orava, que dirá nós. Nós precisamos orar mais, nós precisamos, como a gente falou, agradecer mais aquilo que o Senhor já derramou de bênção sobre as nossas vidas. Quando a gente reclama, a gente está clamando para que aconteça de novo. Então, que a gente possa agradecer, orar, alinhar sobre as questões financeiras, ter acordo, ser transparente para que a bênção aconteça. O Senhor só vai entregar a bênção se você estiver maduro, se você já estiver vivendo os princípios, né? Gente, fala com a gente aqui, você que está aqui, diz amém, diz concorda, diz alguma coisa aqui com a gente, né, amor? É isso mesmo. Olha o que a Ana disse. Reclamar é clamar de novo, ok? É clamar de novo. Então, às vezes acontece uma coisa ruim no seu casamento e você reclama. Quando você reclama no mundo espiritual, você está dizendo o que no mundo espiritual? Quero de novo, faz de novo. Reclamar, então você diz, reclamar. Tá calor. Aí você reclamar é clamar de novo. Então você está clamando para que aconteça de novo. O cliente não me pagou. Isso é uma reclamação? Então você está clamando para que não outro também não pague. Você está entendendo isso? O sentido das palavras, como é importante que eu conheça e domine os princípios para que eu governe a minha vida e as minhas finanças. É sobre isso que a Ana está dizendo, né, amor? Uhum. Então, e eu quero convidar você para orar junto e também jejuar junto. Nós estamos numa campanha na nossa igreja, mas não tem a ver com o ministério de jejum. Nós vamos estar juntos, jejuando, vamos levantar um clamor, oração às 3 da manhã. Se você quer saber mais, me manda mensagem. E eu vou te colocar no grupo de jejum, onde tem médico, e a gente está falando muito sobre jejum. Uma comunidade de cristãos, um grupo com mais de 250 pessoas, estarão jejuando juntos e orando às 3 da manhã, e estaremos fazendo também devocional juntos. De qualquer parte do Brasil, independente de onde seja a sua igreja, quer fazer parte, manda mensagem para mim que eu te coloco no grupo. Isso vai ser sobrenatural. Eu queria até falar sobre esse jejum, mas também quero ler aqui também que o pessoal está escrevendo. Então eu vou ler primeiro, depois eu falo sobre o jejum. O Vitor colocou aqui, ó. Esse é um assunto que precisa estar resolvido em um casamento. Unidade nas finanças. Essa concessão não deve existir. Isso é verdade, Vitor. E o Eliezer colocou. Se andamos na luz, com ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 1,7.
luz da palavra nos fortalece. E aí o Vitor trouxe aqui, ó. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se um casal se dividir contra si mesmo, tal casa não poderá permanecer. Marcos 3, 24, 26. E sobre o jejum que eu queria falar, gente, a gente estava em oração com a minha discipuladora e a gente estava orando e eu comecei a ver um exército de pessoas, assim, eu via muita gente, mas na minha visão eram pessoas assim, estavam meio borrado, né? Mas havia muitas pessoas, eu identifiquei muitas pessoas. E ela, quando ela foi orando, ela também teve essa do que eu. Ela via uma multidão chegando até nós, uma multidão de pessoas que estavam sujas, acorrentadas, descalças, pessoas com semblante tristes chegando até nós. E o que nós entendemos com essa visão? Gente, toda vez que eu vou falando, eu vou me arrepiando. O que nós entendemos com essa visão? Vão chegar pessoas até nós precisando de ajuda. E esse jejum, esse propósito, ele vai nos fortalecer para que a gente possa ajudar essas pessoas, para que a gente possa trazer essas pessoas para o reino do Senhor, para o reino de Deus, para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo amor do Senhor. E não é na nossa... Quando nós jejuamos, quando nós oramos, a gente diz para o universo, a gente diz para o mundo, ó, não é na minha força, é na força do Senhor. Não é eu que vou lutar essa guerra, é o Senhor. Então, eu vejo um exército de mulheres e homens se juntando ao exército de Deus. E é isso, quando eu falo de exército de Deus, eu imagino anjos junto conosco, lutando essa batalha, fazendo com que a gente alcance a vitória. E a vitória é estar no céu com Jesus, é voltar para a nossa casa, porque lá é o nosso lar. Então, gente, entre nisso, divulguem mais pessoas para poderem ser alcançados. Gente, tem gente lá na Bolívia que está participando desse propósito. Tem gente que já começou a jejuar e amanhã nós vamos fazer uma vigília aqui em casa. Então, povo de Bragança, quem tiver interesse de estar aqui com a gente, me chama no privado ou chama o Resende, porque amanhã vai ter vigília aqui, ó. É um esquentadão pro louvor lá no lago, pro louvorzão no lago, mas também pro nosso jejum. Então, você está convidado. A gente vai entrar, eu não sei como é que a nossa equipe vai fazer, mas nós vamos entrar online para que você possa também ter esse acesso de participar desse movimento. Começa 10 horas da noite, vai ter uma meia-noite e 30. Que foi, amor? Não sei como a equipe vai fazer, mas vai dar um jeito. É isso aí, pô. Isso aí. Tópico 5, visão comum e sonhos alinhados. E a gente tem falado disso aqui. O casal deve trabalhar por propósitos maiores que o individual. Isso mostra a nossa maturidade. Não é mais trabalhar por mim, é trabalhar por nós, ok? Quando os dois caminham com a mesma direção, as decisões ficam mais leves. Gente, isso é simples de entender, vai. Você vai pegar um peso, uma mesa, um só pegando é complicado, é pesado. Quando dois pegam, fica mais leve. Então, uma família, um casal, precisa trabalhar para o bem comum, fica mais leve para todo mundo. As decisões ficam mais leves e os sacrifícios fazem sentido. É isso que nós estamos fazendo, é disso que nós estamos falando do jejum, da oração. Quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho um... Ok? Os sacrifícios fazem mais sentido, porque não é só por mim. A natureza nos ensina, a água não mata a própria sede, o fruto não mata a própria fome. Tudo que está em nós é para transbordar, nós precisamos entender isso. A gente quer falar de prosperidade, liberdade financeira, querido, só vai ser próspero quem entendeu e quem está disposto a se desenvolver no transbordo. Ou seja, tudo que Deus me der, eu vou transbordar para outros. Se é para ficar comigo, uma cisterna, se tudo acaba em mim, irmão, você pode ser tudo, menos próspero. Isso, okay? Eliezer, 10 da noite mesmo que a gente vai começar, tá? É isso aí. E é importante celebrar conquistas juntos. Isso aproxima, isso honra, isso edifica, isso dá um sentimento de time, sabe? Estamos juntos nesse negócio. Eclesiastes 4:9 diz, 2 são melhores do que um. Concorda? Essa imagem que eu criei da mesa, pegar um peso, um pegar é muito mais pesado do que 2 juntos se unirem para poder pegar. É muito melhor que seja assim. Né, amor? Vamos agora, quero trazer para você algumas coisas para que você possa refletir. Nós, como casal, temos sonhos alinhados ou estamos em batalhas diferentes? Reflita na sua casa. Vocês têm um sonho junto, um objetivo junto, vocês sonham juntos, ou cada um trabalha pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, ok? Sonhos e acordos, ok? Eu quero te pedir aí, gente, esse material,
Está na plataforma, quem está lá na plataforma, essa aula está gravada, o teste está lá e todos os exercícios. Isso que eu estou trazendo para você, isso está na nossa apostila, ok? Então, sonhos e acordos. Liste aí 3 sonhos que desejam realizar juntos. Presta atenção, minha dica para você. Se vocês nunca fizeram isso, marido, lista 3 sonhos. Depois que os 2 estiverem listados, vocês mostrem um para o outro, conversem sobre isso. Bom, desses 6 sonhos, pode ser que coincidam, os 3 coincidiram. Nossa, coisa linda, vocês estão alinhadíssimos. Não, Rezende, dos 6 que nós fizemos, 4, na verdade, nenhum coincidiu. Não, então vocês precisam conversar e vocês juntos agora vão abrir mão de sonhos, mas 3 serão sonhos que os 2 irão trabalhar por ele numa ordem de prioridade, inclusive, ok? Escreve aí também o que cada um pode fazer para contribuir que esse sonho se realize. Então, vocês só têm um plano de ação, porque o sonho, ele é um sonho inatingível, inalcançável, se não tiver um plano. Se você quiser tornar esse sonho um objetivo alcançável, precisa ter um plano para poder alcançar. E definam também um acordo financeiro prático, que vão ajudar vocês a caminhar. Qual é o objetivo? Crie um orçamento, metas, qual é o objetivo, ok? E é importante que você possa fazer isso, não é isso, amor? Uhum. E uma tarefa que está aí no material, tá bom? Você precisa marcar um dia, um horário, um local para vocês poderem conversar sobre as finanças. Entradas, saídas, dívidas, né? A gente teve aula de dívida, se você precisar, volta lá na aula de dívida, que a gente ensina como sair das dívidas. Objetivo, então daqueles objetivos que você fez, você tem que sair com 3 numa escala de prioridade. Primeiro esse, depois esse, ok? E com planos claros. E precisam orar juntos, pedindo sabedoria, unidade e direção. Porque bom é quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Pedindo a Deus aquilo que Ele já quer nos dar, isso é nitroglicerina no mundo espiritual. Vai acontecer. Então, o meu grande desafio é estar tão alinhado com Deus, que eu já sei o que Deus quer para mim, e eu oro pedindo, né, dando legalidade no mundo espiritual para que o Senhor me conceda aquilo que Ele quer para mim. Nós temos um exercício, para você que tem o livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, lá nas páginas de 32 a 44, tem um teste de perfil financeiro, ok? Tem um teste, e você vai entender aqui no livro, a gente detalha bem essa questão dos perfis financeiros, qual é o seu perfil, qual é o perfil do seu cônjuge. Mas para você que não tem o livro, o Pedro Ferreira, que deve estar aqui com a gente, vai colocar lá na plataforma uma aula bônus gravada, como você fazer esse teste, o que significa cada perfil. Então, você vai ter acesso à pesquisa, você vai ter uma aula bônus explicando cada perfil e como se relacionar com o meu cônjuge, tendo ele o mesmo perfil que o meu ou perfil diferente. Então, por exemplo, nas aulas, deixa eu pegar aqui, página 49 a 52, só para você entender isso aqui, quais são perfil poupador, você pode ter um perfil poupador ou o seu cônjuge um perfil poupador. Você pode ter um perfil e o teu cônjuge pode ter um perfil gastador ou um outro perfil. O perfil descontrolado, e aí pode ser o seu e o do seu cônjuge, ou o seu cônjuge pode ter outro, ou vice-versa. Existe ainda o perfil desligado financeiramente, e aí a gente explica como faz para lidar com esse perfil, inclusive. E tem o perfil financista, ok? Financista. Os 2, marido e mulher, no mesmo perfil ou perfil diferente, têm desafios. E aqui no livro a gente dá dicas como você caminhar com isso, mas tem também uma aula bônus que vai te ajudar muito nisso, se você não tiver o livro. Mas se você quiser adquirir o livro, vai lá na minha bio para você poder adquirir. Perguntas para você responder e perguntas reflexivas. Como tenho contribuído para a unidade financeira no meu casamento? Eu estou ajudando mais ou estou atrapalhando mais, né? Como que eu contribuo para a unidade financeira no meu casamento? Orar juntos é gesto de comunhão. Boa, Eliezer.
Segunda pergunta, o que posso ajustar para que sejamos mais fortes como equipe, como time, como alguém que tem o mesmo objetivo, né? Como posso? Essas perguntas, gente, estão aqui na apostila, que também está lá na plataforma. Você pode mandar imprimir e ficar com uma apostila como a minha, assim, cadernadinha, tá bom? E aí você pode fazer as suas anotações, inclusive aqui durante a aula. Então, duas perguntas reflexivas. Perguntas reflexivas são aquelas que me levam para outro nível, tá? Elas são atemporais, porque eu posso refazer de tempo em tempo, o que muda é a resposta, não a pergunta. Então, vamos lá. Como tenho contribuído para a unidade financeira no meu casamento? E segundo, o que eu posso ajustar para que sejamos mais fortes como equipe? Feito isso, na apostila, nos exercícios que nós passamos para vocês, tem um devocional diário para ser feito entre marido e mulher durante todo o tempo do curso. Então, eu vou pedir para a Ana aqui me ajudar. Dia 1, que é amanhã de manhã, então. Dia 1, entre essa aula e a próxima. O primeiro texto que nós vamos meditar é em Gênesis 2:24, e diz assim, e serão ambos uma só carne. Qual a reflexão que esse texto me traz? Deus sonhou o casamento como um lugar de unidade em todas as áreas da vida, inclusive nas finanças. Uma pergunta reflexiva. Tem refletido essa unidade, sim ou não? E aqui a gente traz também uma oração para ser feita em casal, e é bom que o casal discuta sobre esse assunto, discutir no bom sentido, não estou dizendo brigar, tá bom? Mas discutir pontos de vista. E a oração é, Senhor, ajuda-nos a viver como um só em tudo, inclusive com o dinheiro. Amém. Amor, dia 2, o que nós temos aqui? Amós 3:3, ó, que fala, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Gente, esse versículo, a gente precisa estar trazendo ele na mente, para que a gente lembre, né, de andar em acordo, porque senão não vai andar, não vai chegar a lugar nenhum. E aí a caminhada 2, sem ele não há direção comum. E aí uma perguntinha para refletir. Temos tomado decisões financeiras juntos ou separados? Como é que tem sido a sua vida financeira? Vai falar todos, amor? É isso aí, dia 2, tá vendo? E aí, dia 3, o texto que a gente traz é Mateus 12:25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, ok? Texto do dia 4, amor, qual que é? Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um. Tem melhor paga do seu trabalho? É isso aí. Dia 5, o texto que a gente traz é Provérbios 11. O coração do seu marido confia nela. Ó, que legal. Confia por quê? Porque não tem segredo, né? É isso aí. E no dia 6, Colossenses 3:14. Revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bem. E no dia 7, que é o dia da próxima aula, a palavra lá que a gente traz é Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ok? Esse é muito importante que a gente possa entender isso. Esse devocional é importante para que o casal vá se transformando cada vez mais numa unidade, não é isso, Com amor? certeza. Gente, eu gosto de lembrar, né? Porque assim, tudo é um processo. Não adianta você vir aqui na aula e ouvir a gente falando, até participar aqui, mas se não no dia a dia você não praticar os exercícios, se você não criar a rotina do devocional. Gente, é um processo. Quando a gente vai no médico, o médico ele nos dá uma receita lá com remédio e um prazo para tomar esse remédio. Não tem como a gente dizer que foi o comprimido tal que curou a gente, ou o último, ou o primeiro, ou o terceiro, ou o quarto, mas é o processo, são todos os comprimidos juntos que vão fazer a nossa saúde voltar. Então, a nossa saúde financeira também requer isso, é um processo, e processo contínuo, gente, tudo isso é para refletir, os exercícios é para poder fazer, se tornar aquilo que você recebeu de conhecimento em prática. Então, nós precisamos participar do processo, né, amor? Para que realmente tenha mudança. Mas, ó, vocês estão de parabéns de estarem aqui essa hora da noite, buscando esse conhecimento. Mas agora, continue trabalhando, continue colocando em prática aquilo que você tem recebido. Mas ainda não acabou. Nós vamos orar. Inclusive, o Eliezer pediu para orar pela família dele. E nós temos agora a dinâmica, não é isso? Exatamente. Mas é invertido. Nós vamos fazer a dinâmica e depois vamos orar. Só para você entender, achar que a oração é agora. Então, a gente vai fazer a dinâmica, que também faz parte do processo. Espero que você fique aqui compartilhando comigo, participando aqui comigo. Quem está comigo, dá um sinalzinho, ó, de joinha, que está comigo. Ó. Queria ver um sinalzinho de joinha. Estou contigo, Ana. Vou participar aqui da dinâmica.
Coloca aí para mim um joinha, por favor. Pode o ser joinha, o coração, pode ser o símbolo? aqui, não. o joinha não reação. Não. Tá. Então, nas reações aqui, Isso. ó, a Ana falou que tem um joinha aqui. Deixa eu tá bom? escrever aí. Tá, coloca aí. Joinha. Opa, já foi. Ih, não. Não tem joinha, gente, que eu vejo o pessoal colocando joinha. No YouTube? Eita. Não pode ser Pode ser. Botaram aí, ó. Botaram aí um joinha, muito bom. Cadê o meu joinha aqui, amor? Qual que é joinha quando chega? Mas alguém botou ali. Alguém, então, esse joinha aí, que é muito bom, joinha. A Gabi botou. A Gabi, isso, gente. Agora, Aninha, bota para mim aí também o dedo para baixo, que não é joinha. Vê se você acha aí, bota para mim também, que a gente vai usar esses dedinhos aí. Aí você é só copiar, colar do irmãozinho que você consegue fazer. Nossa, acabei de aprender isso. Fiz o meu porque eu copiei da Aninha. Aí, ó, tem o que não é joinha. Então, tem um joinha e tem um não joinha. E a nossa dinâmica a gente vai usar esse joinha ou não joinha, né? Então, o joinha, o que significa? Que vocês concordam sobre a pergunta que eu vou fazer. O não joinha, o para baixo, é que vocês discutem... O Vitor botou ali, ó. Isso, gente, é isso aí. Vocês são um povo muito inteligente que estão me entendendo. E aí, vamos lá, gente. Então, eu vou fazer algumas perguntas e se você concorda, joinha. Se você e seu cônjuge concordam, joinha. Não, a gente discute sobre isso. Então, é não joinha. Amém? Não é para a gente discutir nada, é só para a gente poder entender a nossa realidade. Vou começar a fazer as perguntas. Olha, quando chega o cartão de crédito, vocês olham junto ou alguém prefere nem ver? Joinha ou não joinha? Então, qual é a sua realidade? Coloca aqui para mim, ó, sem receio, porque a gente está num ambiente seguro, um ambiente onde estamos todos sendo tratados, amém? Então, coloca aí para mim, olha, quando chega o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, vocês olham juntos ou tem alguém que prefere nem ver esse cartão de crédito, nem ver a fatura? Coloca para mim aí. Joinha ou não joinha, gente? Sejam sinceros, hein? O Paulo botou. O Paulo já respondeu? Muito bom. Vou para outra pergunta, hein? Quero ver os joinhas aí, ó. Muito bom, Gabi. Paulo botou para cima. Muito bom, Gabi. Isso. Então, vocês concordam sobre isso, né? Então, vamos lá, gente. Outra pergunta. Quando pensam em férias, um quer descansar e o outro quer economizar. Quem quer descansar? Joinha. Quem quer economizar? Dedinho para não joinha. Então, cadê você aí? Quando eu botou joia, muito bom. Alexandre, se você copiar assim, ó, foi lá em cima da imagem do Vitor, você consegue copiar a imagem, tá? Aí é Ctrl+C, Ctrl+V. Mas tá bom também o joia que ele botou. Pode botar não, joia ou joia. Se tiver dificuldade, deixa. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Você prefere descansar ou prefere economizar, né? Então, qual é a sua resposta? Vou para uma outra pergunta, hein, gente? Participa aqui comigo. Ó. Um gosta de planilha e o outro foge de números. Então, quem gosta de planilha, joinha. Quem não gosta de planilha, não joinha. Coloca aí. Quem é você nesse perfil financeiro? Gosta das planilhas ou não gosta das planilhas? Vou fazer outra pergunta, hein? Todo mundo gosta aqui, amor? Todo mundo joinha aqui, ó. Que bom. Então, vamos lá. Ó. Se você ganhasse hoje 200 mil reais, igual, ou cada um teria um destino diferente, joinha, se tiver o mesmo destino, ou talvez você tivesse destinos diferentes para esse dinheiro, não joinha. Como é que seria? Responde aí para mim. Ganharam 200 mil, já diz amém. Glória a Deus. Recebe já essa profecia. O Vitor já botou 3 joinhas. Muito bom, Vitor. Olha, vou fazer... Amém. Isso aí, Gabi, recebe a benção. Vou fazer outra pergunta, tá? Quem faz o Pix da oferta primeiro? Quem faz o Pix da oferta? Um espera ou o outro já... Ou o outro já... Existe um acordo sobre isso? Então, se quem faz o primeiro, bota a mãozinha, tá? Responde essa primeira pergunta. Quem faz o Pix da oferta do dízimo primeiro? Aí, quem não faz depois, bota não joinha. Agora, já existe um acordo sobre isso? Sobre o dízimo? Joinha ou não joinha? Vão respondendo aí, ó.
Joinha ou não joinha, gente? Todo mundo joinha aí, amor. Todo mundo, ó, alinhadíssimo. Vamos lá, gente. Quando o carro precisa de conserto, alguém diz, depois a gente vê. Quando o carro precisa do conserto, alguém diz, depois a gente vê? Joinha ou não joinha? Agora só, se disser que depois a gente vê, é não joinha, hein, gente. Vamos lá, vou fazer mais uma pergunta, hein? Estamos encerrando aqui as perguntas. Quando falam de dívidas, respiram juntos ou suspiram diferentes? Quando falam de dívidas, olhando para suas contas, suas finanças, vocês respiram juntos ou suspiram diferentes? Joinha ou não joinha? Mais uma pergunta, hein? Na hora de ajudar alguém financeiramente, os dois têm o mesmo sentimento? Ou um é mais racional ou o outro é mais emocional? Então, na hora de ajudar, vocês têm o mesmo sentimento, a mesma decisão, um é racional. Aí, quem for racional, dedinho para cima. Quem é mais emocional, dedinho para baixo. Por que dedinho para baixo, Ana? Porque decisões não podem ser tomadas no emocional. Nós precisamos tomar decisões conversadas, alinhadas, em acordo, né, amor? Como a gente falou, né? Então, se toma decisão emocional, dedinho para baixo, joinha para baixo, não joinha. Se toma decisão racional, joinha para cima. E aí, a última pergunta para a gente poder encerrar aqui a nossa dinâmica. Cadê? Um quer investir, o outro... Quem quer investir? Quem quer investir, joinha. Quem quer gastar, não joinha. Quem é você nessa relação? O que quer investir, joinha, ou o que quer gastar? Não joinha. Vou fazer a última, eu nem fazer essa não, mas eu vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma. Quando você sonha, quando um sonho é grande, né? O sonho é grande, o outro se assusta ou o outro apoia? Então, quando um de vocês dois sonha aquele sonho grande, puxa, não joinha. Quem se assusta é para cima, não é isso? Quem apoia. Quem sonha grande para cima e isso, apoia é para cima. E quem fica com receio, com medo. Não joinha. Não joinha. Então, como é que é aí quando é um sonho grande? O outro sonhou grande, você é o que apoia ou você é o que se assusta? Se apoia, joinha. Se se assusta, não joinha. Então, qual é a sua realidade? Legal, né? Eu gosto assim da sinceridade. Gente, a gente precisa entender. Não, e às vezes esse equilíbrio é até bom. Quer ver? Uhum. Aqui, ó, o Paulo botou para cima e a Gabi para baixo. Para quem não conhece, eles são casados, marido e mulher. Gente, isso pode ser até bom, sabe? Se vocês conversam, porque imagina, um é muito acelerado nos sonhos, quer fazer um monte de coisa, o outro é mais, calma aí. Então, um é cabeça nas nuvens, o outro é pé no chão, isso é ótimo. Quando os dois são pé no chão, é difícil de você realmente dar um passo maior. Só que se os dois são muito ousados, a chance de fazer loucura é muito grande e de os dois se darem mal. Quando você tem dois que pensam diferentes, mas se respeitam e têm a liberdade de conversar e cada um expor os preciso maturidade, você vai exercitar a paciência, mas isso é maravilhoso. A chance de você conseguir tomar uma decisão mais alinhada, mais equilibrada, é muito grande, né? Então, ali você viu, marido e mulher, por exemplo, pensam diferente. Se vocês conversam e têm uma boa qualidade de diálogo, isso é maravilhoso. O problema não está em pensar diferente, o problema está em não alinhar o propósito, alinhar onde vocês querem chegar. Então, a conversa, ela traz essa clareza, né? O alinhamento traz essa clareza, né? Uma vez ouvimos uma pessoa nos dizer, o Paulo é o balão voando e eu a âncora. E aí, assim, a gente precisa encontrar o equilíbrio, porque os excessos é que são o problema, né? A gente diz, ó, Jesus é o caminho, então isso aqui é o caminho, é uma estrada, tá bom?
sair do caminho para esse lado ou sair do caminho para esse lado, de qualquer jeito é sair do caminho, é um problema. Então, o importante é se ter o equilíbrio. Se dois pensam diferente, se respeitam, conversam para tomar decisões juntas e equilibradas, excelente. O problema é quando não tem esse nível de diálogo, né? Hoje a gente gravou uma aula sobre diálogo, inclusive, né? Eu ia falar que o excesso sempre tem fundo alguma escassez, né? É uma escassez de medo, uma escassez de sabedoria. Então, o excesso ele não é bom. Aí, assim, mas o que a gente precisa entender, né? Sempre a gente pode ter opiniões diferentes, como a gente falou, divergências nas questões financeiras, mas quando a gente tem uma aliança saudável, a gente entra em acordo e a decisão passa a ser de unidade. Como a gente já falou algumas vezes, sozinho ele iria para um caminho, mas como nós somos casados, nós decidimos qual é o caminho que nós vamos juntos, e assim nós vamos juntos. Mas, assim, há algumas Agora, coisas... como é importante que haja o diálogo. Sabe o que eu estava lembrando hoje, amor? Hoje a gente estava indo para o nosso compromisso lá para gravar o curso. Hoje foi dia de gravação de curso. Você vê lá no meu story, tem um vídeo lá, inclusive. E aí, uma questão numa das nossas empresas, um dos nossos negócios, uma reunião, e as pessoas me chamando para uma reunião com o cliente no horário que eu tinha um compromisso. E eu falei, eu não vou participar, toca vocês aí, resolve, é preciso fazer isso, e orientei eles. E a Ana do meu lado falou assim, amor, esse assunto é muito importante, eu acho que você tinha que estar nessa reunião. Aí eu falei, mas caramba, será? Eu tenho um compromisso lá, e tu acha que eu tenho que estar? Não, eu acho que você tem que estar, essa aí você tem que estar. Eu acho que, cara, eu boto os caras contigo para eles entenderem como você vai fazer, mas você tem que estar. Aí eu voltei e falei da minha agenda e eu vou estar nessa reunião aí. E aí botei os meus caras para participar. E, de fato, foi muito acertada a decisão. Então, presta atenção, se eu tomasse a decisão por mim, sozinho, eu não teria participado. E talvez o nosso resultado nessa reunião seria ruim. Então, isso é que é legal, quando é um casal que pensa diferente, mas conversam, se respeitam e um dá ouvido para o outro, ok? Isso é muito importante, né, amor? Então, hoje, por exemplo, foi um caso profissional, mas você está falando disso, inclusive, nas questões financeiras, né? Então, a gente precisa entender que, assim, vão ter divergências, mas a gente precisa, não se trata de quem está certo, mas de quem está junto. Então, a gente começa a conversar, qual é a melhor decisão para que a gente possa seguir, né? Qual é o nosso propósito? Então, a gente vai trazendo alinhamento, igual a gente falou, quando eu estava do lado ouvindo e eu falei, ele teve a humildade de ouvir a minha opinião, e graças a Deus foi muito assertiva, porque realmente foi positiva essa reunião. Lembrando, né, como a gente falou em Amós, como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Então, a gente precisa trabalhar, viver em acordo, né? Queria também agora criar um momento profético com vocês, né? A gente está falando de alinhamento, de acordo, de transparência, de segurança, de confiança, de transformar a nossa aliança, uma aliança que agrada ao Senhor, uma aliança que reflita a imagem do Senhor, que as nossas alianças, que os nossos casamentos sejam refletores do Evangelho, refletores de Jesus, que as pessoas olhem para o nosso casamento e enxerguem Jesus no nosso casamento, porque é isso que nós precisamos, refletir Jesus, que as pessoas olhem para a gente e enxerguem Jesus, e não a Ana, não o Rezende. Então, assim, eu queria agora criar um ato profético com vocês. Se você está do lado do seu esposo, da sua esposa, pega na mão dele, pega na mão dela, pega. Se você não está, não tem problema. Se puder fechar os olhos, e você de mãos dadas agora com a sua esposa ou com o seu esposo, né? De preferência, entrelaça os dedos assim, ó. Você, né, fica mais juntinho ainda. E eu queria que vocês repetissem comigo, mas primeiro, se você puder fechar os seus olhos, dê uma respirada profunda. Solta assim devagar, puxa com a boca fechada e solta com ela entreaberta. Mais uma vez, respire profundamente. Solte com a boca entreaberta. Mais uma vez, é a última. Segura um pouquinho a respiração. Puxou, segurou. Repete comigo, de olhos fechados. Senhor, queremos andar em concordância. Que o teu Espírito una nossos corações. Nossos sonhos. E nossas decisões financeiras. Que cada escolha nossa traga paz. Prosperidade. E propósito.
E que venha o teu reino. E que venha o teu reino. Amém. Amém. Senhor, eu declaro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que as nossas finanças eu declaro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que toda maldição financeira está sendo quebrada, cadeias sendo quebradas agora, Pai, em teu nome, Jesus. Tudo aquilo que o inimigo quis levantar, Pai, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, Senhor, sendo quebrada agora, Pai, na autoridade do teu nome, Jesus. Toca nossas mentes, Pai, liberta-nos, Senhor, de toda opressão, Senhor, liberta-nos, Senhor, de todo pensamento, Pai, de toda palavra, de toda ação, Senhor, que tem nos paralisado para viver os teus planos, Pai. Oh, Pai, na autoridade do teu nome, Senhor, nós acessamos, Pai, tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas. Oh, Senhor, todas as promessas, Pai, todas as riquezas, Senhor, nós acessamos agora, Pai, na autoridade do teu nome, Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós somos prósperos, Senhor. Nós declaramos, Pai, que o nosso casamento dará bom testemunho, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que as gerações a partir de nós, Senhor, são abençoadas em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar agora pelos pedidos, né? Algo mais, amor, para falar? Que eu me lembro aí. Se tem mais algum pedido, coloque aí para gente. Eliezer, eu sei que colocou aí. Vamos lá? A gente precisa entender que não existem dois bolsos, né, amor, no casamento. Pode ser isso que a gente precisa viver, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Quero aproveitar para fazer o convite, você que está por aqui, amanhã, 6h17 da manhã, uma live aqui no YouTube e no Instagram, mas preferência se você puder estar no YouTube. Se você ainda não curtiu o canal, não está inscrito no canal, se inscreve a hora que você sair daqui. E amanhã, 6h17, se puder, esteja por aqui, que a gente vai estar amanhã trazendo uma palavra sobre negócios, sobre finanças à luz da Bíblia. Vamos orar? Também vou convidar, então, amor. Amém. Mulheres que querem se posicionar em oração pela sua casa, pelas suas finanças, queiram estar comigo também no devocional SIC 15 da manhã. Isso reunido aqui, a Gabi tem estado com a gente, algumas mulheres aqui têm estado com a gente, é posicionamento de guerra, mulheres buscando a palavra do Senhor, se posicionando, lutando pelas suas casas, pelas suas famílias, 5h15 da manhã. Quem tiver interesse, chama o Rezende aí no canal dele, que ele passa o meu contato. Isso. A gente entra pelo Google Meet, tem sido uma bênção, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Te louvamos e te agradecemos por mais ensinamentos de hoje, Pai. E te pedimos que o Senhor derrame bênção sobre as nossas vidas, Pai. Traz renovo, Senhor, sobre a nossa saúde, Pai. Nós te pedimos por essa aula, Senhor. Nós pedimos pela saúde da Arlene, Senhor. Nós pedimos pelo casamento do Eliezer, Senhor, pela relação dele com as filhas, Pai. Senhor, nós te clamamos por cura, Pai. Cura física, cura emocional, cura espiritual, Senhor. Papai, que a tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós te clamamos, nesta noite eu te clamo, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Permita-nos, Senhor, águas profundas contigo, Senhor. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca na nossa mente, toca no nosso coração, Senhor, que a nossa vida, Senhor, seja para te honrar e te glorificar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que quer tirar alguma dúvida, quer me fazer alguma pergunta, tem meu telefone lá no grupo, tá? Por WhatsApp, pode mandar mensagem lá, tudo que eu puder aqui, escrever e apoiá-los para que a gente possa, de fato, viver uma grande transformação e viver essa liberdade financeira à luz da Bíblia. Lembrando que você que está aqui inscrito, você pode fazer que esse curso gere uma renda extra para você. Se você se inscrever como afiliado, na dúvida, chama o Pedro, PH, que ele vai te ensinar como fazer isso. Você vende 50% do valor, entra direto na sua conta. Então, além de você aprender e se transformar com esse curso, ele ainda pode ser uma fonte de renda extra para você. Nossa 9ª aula, nós vamos falar sobre renda extra, mas você já pode ir praticando aqui e aprendendo. É isso, amor? Amém. Glória a Deus, gente. Fica com Deus. Quinta-feira que vem tem mais aula ao vivo. Eu espero vê-los aqui. Deus abençoe. Lembrem das aulas que estão sendo colocadas lá, hein? Tem muito material que não é ao vivo. Então, faça o curso completo e viva essa transformação. Deus abençoe. Fiquem com Deus.